Muito bem, e dando continuidade ao estudo da lista processos, nós vamos agora para o item 8. Item 8, o que é que ele diz? Os scanners estão suspensos e ajustados de tal forma que permitam a leitura do código de barras sem a necessidade de retirá-los dos suportes. É tipo necessário e não aceita ou não se aplica. Vamos ver a orientação do item. Verificar se os scanners estão suspensos e ajustados de tal forma que o feixe de luz seja direcionado para o balcão, em posição que permita a leitura do código de barras contido nas etiquetas ou documentos sem a necessidade de acionar o gatilho. O item deverá ser considerado conforme quando na agência possuir guichês específicos, exemplo, a faturar. Observem aqui esse item. Qual o benefício desse item na lista processos? O guichê estando fixado em uma determinada posição, que facilite a leitura dos códigos de barra, seja de etiquetas ou de documentos, sem você precisar acionar o gatilho, evita o esforço físico, evita o desgaste de você ficar o tempo todo pressionando o gatilho e cansando esses tendões do seu braço. Você precisa aproximar, afastar, fazer o distanciamento adequado de cada tipo de etiquetas para fazer a leitura do código de barras. É claro que você vai verificar que etiquetas, código de barras dos nossos serviços, a distância é uma. Um código de barras maior de um documento, de um título, a distância é outra. A partir da prática, você vai verificar com o tipo de leitor qual a distância adequada para cada tipo de documento, para cada tipo de código de barras. De forma que, em momento algum, você precise retirar o scanner de seu suporte. Ele precisa sempre estar fixo, com o feixe de luz direcionado para essa posição que você pode fazer a leitura dos documentos sem acionar o gatilho ou sem ter que mudar de posição o scanner, o leitor de código de barras. Tudo bem? Aproxime, distancie o código de barras do feixe de luz até encontrar o local exato de fazer a leitura. Vamos então passar a seguir. Item 9. A unidade cumpre as regras gerais estabelecidas para a aceitação de cheques, tipo necessário e aceita ou não se aplica. O que esse item traz para a gente? Vamos ver aí. Verificar por amostragem de 1 a 3 atendimentos se os atendentes estão cumprindo as regras gerais para a aceitação de cheques, principalmente quanto às instruções de proibição, ou seja, os casos em que não é permitido pagamento com cheque ou os casos de limites de aceitação de cheques. Não havendo atendimento durante a avaliação, verificar os cheques já recebidos em poder dos caixas e ou da retaguarda. Mas aqui esse item cabe ou não se aplica. Quando é que cabe ou não se aplica? O não se aplica será aceito se no período da verificação não for recebido nenhum cheque. Ou seja, no período da verificação nem há cheque em poder dos caixas, nem há cheque em poder do caixa de retaguarda. Então, não se aplica. Forma de avaliação. Cheque depósito banco postal acima de R$300 tem que estar nominal e com número da conta e banco para depósito. O cheque recebido precisa ter a informação de conta e agência que receberá aquele cheque em depósito. Para pagamento de serviço postal, verificar o limite. Tem que estar nominal, verificar a menção do serviço adquirido e dados do cliente. Aqui a gente observa as informações constantes no MANAF, Manual de Administração de Recursos Financeiros. Cheques postais precisam respeitar o limite. É claro que o limite para uma pessoa física é um, órgão público é outro, cliente com contrato tem outros limites. Nós temos alguns casos especiais, um cliente que está recebendo selos, por exemplo, um colecionador que recebe produtos do DEFIP, Departamento de Filatelia e Produtos, tem um limite diferenciado e algumas condições especiais. Você precisa conhecer essas condições, que são regras de aceitação do cheque. E no verso do cheque, precisa fazer algumas anotações, especialmente para os serviços postais. O que precisamos anotar? Muito bem. Reforçando que anota-se a agência, o caixa ou atendente,
Anota-se o serviço que está sendo pago, a fatura, o boleto, o documento que está sendo quitado com aquele cheque. Precisamos registrar telefone do cliente, claro, com DDD, o endereço do cliente. Precisamos registrar documento de identificação com órgão emissor, data de emissão do documento. São informações necessárias que devem ser registradas no verso do cheque. E se o cheque já tiver sido assinado e preenchido pelo cliente, precisamos solicitar nova assinatura do cliente no verso do cheque na nossa presença, para nós confirmarmos que aquele cliente foi o que assinou o cheque. É claro que a gente pede também o cartão da conta para verificar a validade, se aquele cheque pertence a uma conta que está encerrada ou que o cartão já está vencido. Algum indício de não estar de acordo. O cheque provavelmente voltará, né? São algumas regras que você precisa observar durante o recebimento de cheques. Vamos a seguir? Prosseguindo aqui. Item 10. As balanças estão em posição que permitam a visualização do display pelo cliente e atendente? Tipo necessário e não aceita ou não se aplica. Você pode observar que o display que registra a informação, ele é preciso ter visível pelo cliente e pelo atendente. É claro que a balança precisa estar posicionada de forma a facilitar isso aí, para que o cliente possa confirmar o peso registrado. Orientação. Verificar se as balanças utilizadas nos guichês e móveis de retaguarda, 6 e 30 kg, estão com os visores visíveis para o cliente e atendente. A balança de 6 kg fica no guichê, muito bem. E a balança de 30 kg fica nos móveis de retaguarda. É aquela balança que é compartilhada pelos atendentes. Ambas precisam ter os visores visíveis para o cliente e para o atendente. Observe que o braço do display da balança de 30 kg é móvel. Você pode incliná-lo para a direita, incliná-lo para a esquerda, de acordo com o tipo de encomenda que está sobre a balança para facilitar a visualização. Tudo bem? Então vamos para o item 11 da lista de verificação processos. Item 11. As balanças estão aferidas pelo Inmetro. Tipo necessário e não aceita ou não se aplica. O Inmetro periodicamente visita as nossas unidades, faz a aferição das balanças e apõe o selo. Esse selo precisa estar dentro do prazo de validade. A gente sabe que o Inmetro sempre visita as agências e não deixa que isso aconteça. Então, é um item que estará conforme com certeza. A menos que você tenha recebido uma balança de conserto e algum problema esteja acontecendo que ela não tenha sido verificada pelo Inmetro. Então, essa balança não pode, é claro, estar no guichê. A orientação. Verificar se todas as balanças estão com o selo de aferição do Inmetro dentro da validade. Precisa ter o selo e o selo dentro da validade. Selo vencido não tem valor algum. Ou ainda com o selo de aferição, calibração das empresas prestadoras do serviço autorizadas pelas manutenções nos casos das balanças não homologadas pelo Inmetro. Aquela balança que não foi homologada pelo Inmetro, ela precisa ter um selo daquelas empresas autorizadas pela manutenção nos casos previstos aí. Então, ou o selo do Inmetro ou dessas empresas autorizadas quando é o caso de manutenção, calibração das balanças por outra empresa contratada. Tudo bem? Continuando. O item 12. A unidade preza pelo cumprimento dos procedimentos relativos às condições de aceitação, proibições, restrições e acondicionamento de objetos nacionais no ato da postagem. Tipo é necessário, não aceita ou não se aplica. Muito importante a observância desse item. Por quê? As condições de aceitação na postagem de uma encomenda devem ser verificadas no ato, na postagem. Aqui no atendimento nós temos condições de minimizar vários problemas nas próximas etapas, verificando as condições de acondicionamento. O acondicionamento do objeto é de responsabilidade do cliente, mas nós conhecemos as regras e podemos orientar, evitando que adentre no fluxo postal objetos acondicionados indevidamente, que poderão causar problemas
para a encomenda do cliente, para outras encomendas ou até para os nossos colegas operadores que estarão manuseando essas encomendas. Precisamos verificar as proibições e restrições, objetos que não podem circular pelos Correios do Brasil e aqueles que podem circular, porém com algumas restrições. A gente precisa rever esses critérios no MANCAT. E também temos os limites de dimensões, o limite de peso e o limite de tamanho ou volume dos objetos. Tudo isso na postagem, para não causar impacto durante as próximas etapas do fluxo postal, dificultando o trabalho, a entrega e, com certeza, gerando insatisfação para o cliente. Ok? Então vamos prosseguir com a orientação. Verificar por amostragem pelo menos 3 atendimentos por guichê, se a unidade cumpre os critérios de aceitação, proibições, restrições e acondicionamento de objetos nacionais no ato da postagem. Aqui, observa pelo menos 3 atendimentos. Vai que o primeiro atendimento o cliente já trouxe tudo dentro dos conformes, nem precisou observar. Então eles vão observar, os avaliadores vão observar pelo menos 3 atendimentos, para verificar se você está fazendo as medições, a pesagem e as observações necessárias. O cliente trouxe um objeto fora de condições de aceitação, por exemplo, indevidamente acondicionado. O que é que você pode fazer? Parece até que eu ouvi sua resposta. Oferecer uma das nossas embalagens. Muito bem. Ela acondiciona muito bem, o cliente só precisa adequar o conteúdo à embalagem. Às vezes é preciso plástico bolha, isopor, papel para reforçar a proteção interna, mas a nossa caixa acondiciona muito bem. Então, verificou as condições, verificou acondicionamento, limites de dimensões, proibições e restrições, ok, postagem aceita, com certeza o objeto vai ser entregue e satisfazer a necessidade daquele cliente. Vamos então prosseguir. Item 13. O item 13 fala: a unidade cumpre os procedimentos definidos para aceitação de objetos postais internacionais, sejam eles simples ou qualificados, como limite o peso, conforme as características gerais das modalidades de serviço, EMS, documento, mercadoria, tipo necessário e aceita ou não se aplica. Nesse caso aqui, as observações estão sendo referidas aos objetos para destinos internacionais. Aqui vale ressaltar que cada país tem regras diferentes. A gente precisa consultar sempre as regras específicas daquele país para evitar atraso na entrega ou mesmo que o objeto não seja entregue. E ainda aqui no Brasil, sejam devolvidos pelos centros de tratamento de correio internacional, gerando insatisfação por parte do cliente. Está na dúvida? Não sabe quais são as características gerais, quais são os limites ou quais são as regras específicas? Consulte. Na página dos Correios na internet, nós temos as condições gerais específicas também para cada país. Vamos então à orientação. Verificar por amostragem pelo menos um atendimento, o cumprimento dos procedimentos relativos à aceitação, limite e pesagem de objetos internacionais, conforme definidos pela empresa. Cabe ou não se aplica quando não for verificada a postagem de objeto internacional durante o período da avaliação. Então, só é admitido não se aplica se não houver postagem de objetos internacionais. A gente sabe que o fluxo de objetos internacionais nas nossas unidades tem aumentado significativamente. Isso é muito bom. Então, vocês cada dia se familiarizem mais, atualizem-se, estudem os procedimentos e regras para aceitar os objetos dentro do definido, dentro do padrão. Deixar o cliente satisfeito e para que o objeto siga todas as etapas do fluxo postal sem transtornos, sem problemas, entregando no prazo e com a qualidade oferecida e desejada. Tudo bem? Vamos prosseguir. Item 14. A unidade cumpre a orientação para evitar o relacramento dos objetos apresentados fechados pelo cliente, tipo necessário e não aceita ou não se aplica. Orientação do item: verificar por amostragem se os objetos que se apresentam adequadamente lacrados pelo cliente não estão sendo lacrados novamente com fita. Muito bem.
a embalagem, o acondicionamento do objeto é responsabilidade do cliente. O cliente já trouxe o objeto devidamente acondicionado e lacrado, nós não podemos relacrar, passar a fita novamente, colocar fita sobre fita no objeto. O objeto já veio acondicionado, beleza, aceitamos a postagem. Não veio acondicionado adequadamente, orientamos o cliente para que ele faça o acondicionamento adequado, inclusive utilizando as nossas embalagens. Mas colocar fita sobre fita pode dar um indício de violação do objeto e gerar transtornos para o cliente. Tudo bem? Muito bem, vamos encerrar por aqui a nossa aula de hoje com o item 14 da lista de verificação processos. Até o nosso próximo encontro.